9 de novembro de 1989, o dia em que o Muro de Berlim caiu. O Muro de Berlim foi muito mais do que uma estrutura de concreto de mais de 150 km de comprimento e 3,5 metros de altura. O Muro de Berlim dividiu dois blocos, duas maneiras de entender o mundo, e foi o símbolo de uma rotunda guerra candente, que paradoxalmente ficou conhecida como a Guerra Fria. Durante os 28 anos em que o muro permaneceu de pé, mais de 5.000 cidadãos tentaram atravessá-lo. E o relatório oficial diz que mais de 140 morreram por culpa dos guardas que o vigiavam. Os números não oficiais são muito mais elevados. O Muro de Berlim foi um monstro que representou a opressão. Ao longo de sua extensão, multiplicaram-se as cabines com atiradores de elite, as minas terrestres e os cães de ataque, entre outras coisas. Os milhares de civis que o demoliram aos gritos de liberdade estavam construindo algo. Estamos falando de um dos marcos mais importantes da história moderna. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 4 setores de ocupação. Um setor americano ao sul, um francês ao sudoeste, um inglês ao noroeste e um soviético ao leste. As más relações entre os comunistas e os aliados cresciam dia após dia, e suas diferenças eram vistas como irreconciliáveis. Um ditado popular diz que morto o cão acaba a raiva, mas neste caso, terminada a guerra, as mortes não acabariam. E a paz que descanse em paz. As 55 milhões de vítimas da guerra colocaram muitas coisas em perspectiva, mas os grandes interesses das grandes potências continuavam em tensão. Os Estados Unidos e a União Soviética continuavam dispostos a qualquer coisa, como já haviam demonstrado e como continuariam demonstrando. O plano original era que, com o passar do tempo, a Alemanha se reunificasse, mas levariam décadas para que isso finalmente se tornasse realidade. Enquanto isso, o bloco aliado capitalista uniu suas forças e a União Soviética começou a se fechar sobre si mesma, sentindo-se ameaçada. Tão dividida ideologicamente se encontrava-se a Alemanha, que não apenas surgiram duas moedas, duas maneiras de entender o governo e o Estado, duas visões de mundo culturais e duas maneiras de se relacionar com o resto do mundo. Basicamente surgiram duas Alemanhas sem metáforas envolvidas. Assim foi que, em 1949, os 3 setores ocidentais, americano, francês e britânico, passaram a ser chamados de República Federal Alemã, República Federal Alemã, e o setor oriental e o soviético se tornou a República Democrática Alemã, República Democrática Alemã. Essa divisão conseguiu por acaso encerrar as disputas e deixar todos tranquilos? Na verdade, de maneira nenhuma. Por acaso, entre as duas Alemanhas, as fronteiras foram reforçadas, Berlim ficou dividida e aos poucos começou a crescer um abismo entre uma parte e a outra do mapa. A combalida economia soviética e a florescente Alemanha Ocidental fizeram com que até o ano de 1961, quase 3 milhões de pessoas deixassem para trás a Alemanha Oriental. Para se aprofundar no capitalismo, as causas são muito simples. O capitalismo sabe muito bem como se vender. A República Federal Alemã contava com o apoio do Plano Marshall, que buscava investir e reativar a economia da zona. E havia conseguido em pouco tempo remediar os danos que foram produzidos durante as décadas do conflito, implantando o típico corrosivo, mas efetivo regime de consumo como forma de vida. Por outro lado, a economia planejada e as regras mais rígidas da República Democrática Alemã, somadas a um entendimento socioeconômico mais distributivo, retardaram os resultados a curto prazo. Algo mortal para o mercado mais urgente. Lá começaram a ser mais frequentes as greves e as incertezas. A República Democrática Alemã começou a perceber a perda de população que sofria. E para o início dos anos 50, foram adicionadas torres de vigilância e controles rigorosos que buscavam diminuir esse trânsito incessante do leste para o oeste. Essas torres seriam o germe do muro, o início de tudo. A imigração em massa de profissionais e cientistas universitários para outras regiões. É conhecido como fuga de cérebros. Ocorre principalmente por falta de oportunidades de desenvolvimento do indivíduo em suas áreas de pesquisa, por motivos econômicos ou por conflitos políticos em seu país natal. A fuga de cérebros e a fuga de mão de obra jovem da República Democrática Alemã
fez com que a economia já fraca do setor sofresse outra desestabilização e ficasse à beira da morte. Foi então que se decidiu tomar medidas extremas. Bem, na verdade bastante extremas, não tão extremas assim. Um pouco mais. Havia corrido o rumor de que estava prestes a ser erguido um muro para evitar a travessia unidirecional de pessoas. Parecia uma ideia delirante, e até mesmo Ulbricht, o chefe de Estado da República Democrática Alemã, deixou bem claro que isso não iria acontecer. Alguns incrédulos suspiraram aliviados. O muro nos planos governamentais já era uma realidade. Na noite de 12 de agosto de 1961, um muro provisório foi erguido dividindo Berlim. E 69 pontos de controle foram fechados, deixando abertos apenas 12. Na manhã seguinte, a grande surpresa foi a colocação de uma cerca de arame de 155 quilômetros. Os meios de transporte foram interrompidos e nenhum podia cruzar de um lado para o outro. Muitos reclamaram com consternação, sem imaginar que os problemas estavam apenas começando. Durante os dias seguintes, começou a ser erguido um muro de tijolos e as pessoas cujas casas estavam na linha de construção foram desalojadas e realocadas. Foi uma tarefa titânica em logística e esforço, foi rápido e inesperado. Foi uma decisão cruel e desmedida que separou as pessoas que de repente se encontraram incomunicadas de seus entes queridos. A possibilidade de vagar livremente estava acabando à medida que os soldados da República Democrática Alemã patrulhavam a linha divisória e os trabalhadores erguiam o muro com eficácia. Os diplomatas e militares de ambos os lados se envolveram em uma série de confrontos. A pressão inicial fez com que até mesmo muitos dos vigias abandonassem seus postos de controle no novo, reluzente e terrível muro e se refugiassem na República Federal Alemã. Muitos nunca chegariam a entender completamente. Até então, quando um grupo de pessoas foi isolado à força, o muro começou a ser conhecido pelo Ocidente como o Muro da Vergonha. Desde a antiguidade, muralhas e muros foram construídos principalmente para impedir a passagem de invasores armados ou exércitos. Exemplos disso seriam a Grande Muralha da China ou o Muro de Adriano. No entanto, com a evolução da tecnologia militar, as muralhas defensivas se tornaram construções sofisticadas e, em alguns casos, ofereceram defesa de maneira muito satisfatória. O exemplo de maior sucesso é o conjunto de muralhas que cercavam Constantinopla, construídas em 412 pelo imperador romano Teodósio II. A invenção posterior de aviões militares, de artilharia de longo alcance e de mísseis tornaram as muralhas defensivas em objetos totalmente inúteis. Desde então, os muros modernos são construídos para dificultar a passagem de civis, não de exércitos em batalha. Ou então, para consagrar a anexação de territórios sobre fronteiras não reconhecidas pela comunidade internacional. O termo Muro da Vergonha é o apelido com o qual os detratores dos muros batizaram vários muros fronteiriços construídos nos séculos XX e XXI. O Muro de Berlim acabou se tornando uma parede de concreto entre 3,5 e 4 metros de altura, com um interior formado por cabos de aço para aumentar sua resistência. Na parte posterior, colocaram uma superfície semi-esférica para que ninguém pudesse se agarrar a ela. Isso não impediu as tentativas de fuga. Inicialmente, fugiam das casas que estavam bem ao lado do muro, depois essas casas foram esvaziadas e transformadas em fortificações. Para acabar com as esperanças daqueles que sonhavam em transitar livremente, foi criada a chamada Faixa da Morte, formada por um fosso, uma cerca de arame, minas terrestres. Uma estrada por onde circulavam constantemente veículos militares, sistemas de alarme, armas automáticas, torres de vigilância e patrulhas acompanhadas por cães. Às 24 horas do dia, os soldados da Alemanha Oriental monitoravam as barreiras o tempo todo, vigiavam Berlim Ocidental e tinham ordens para atirar para matar se vissem um fugitivo. Para dizer de outra maneira, o Muro de Berlim era o Alcatraz de todos os muros. Os aliados reforçaram suas tropas. Sem ir mais longe, John F. Kennedy, líder da oposição aliada, enviou 1.500 soldados, por precaução. O que fez com que na República Democrática Alemã se consolidasse a ideia de que o muro, longe de ser sinistro, era um muro de proteção antifascista. Seja qual for sua definição, o muro rapidamente aumentou sua triste fama pelas mortes que começaram a ocorrer ali. Peter Fetscher foi um alemão, um trabalhador, que aos 18 anos se tornou a vítima mais notória do Muro de Berlim. Aproximadamente um ano após a construção do muro, Fetscher tentou escapar da República Democrática Alemã junto com seu amigo Helmut Kulbeck.
O plano era se esconder em uma oficina de carpintaria próxima à fronteira para observar o movimento dos guardas. De lá, eles poderiam saltar de uma janela no momento adequado. Depois, aterrissar na faixa da morte e imediatamente correr sem olhar para trás até uma parede próxima a um ponto de entrada conhecido como Checkpoint Charlie. Porém, algo falhou nas missões de espionagem prévias. Quando Thatcher tentou escalar o muro, os guardas atiraram. Thatcher foi atingido na pelvis na frente de centenas de testemunhas, embora seu amigo tenha escapado. Apesar de seus gritos, não recebeu ajuda médica e sangrou até morrer cerca de 1 hora depois. Em uma agonia constante, formou-se uma manifestação espontânea do lado oeste que gritava assassinos para os guardas de fronteira. A ausência de assistência a Peter Thatcher foi atribuída ao medo mútuo? Do lado ocidental não foi permitido aos transeuntes ajudá-lo, devido à tensão do ambiente entre os dois lados do muro. O líder do pelotão de fronteira da Alemanha Oriental disse que temeu intervir. Dado que se presumia que 3 dias antes, em outro incidente, um soldado da República Democrática Alemã havia morrido por um tiro de um policial ocidental. 1 hora depois, seu corpo foi recuperado pelo lado oriental. À tarde, protestos ocorreram em Berlim Ocidental. Não apenas contra a República Democrática Alemã, mas também contra as forças militares dos Estados Unidos, as quais eram acusadas de passividade. Por volta da meia-noite, cerca de 10.000 pessoas se manifestaram e até jogaram pedras contra um ônibus de tropas russas. O desfecho foi um caso entre muitos. A canção livre, escrita por José Luis Armenteros e Pablo Herrero e cantada pelo espanhol Nino Bravo, é uma homenagem à sua história. No entanto, houve outras pessoas que conseguiram passar de um lado para o outro, evitando a barreira letal. Em 1964 ocorreu a fuga mais notória. Berlim. Ocidentais cavaram um túnel de 145 metros de comprimento, 12 metros de profundidade e 70 centímetros de diâmetro que passava por baixo do muro. Graças a este recurso simples, mas trabalhoso, cerca de 60 habitantes do leste conseguiram fugir após entrar por um banheiro e sair pelo porão de uma padaria. Em 1963, uma jovem fez uniformes soviéticos para seus amigos, que escaparam de carro após serem questionados na fronteira. O bem ensaiado cumprimento ao estilo soviético e a troca das palavras adequadas. Uma década depois, usando um motor auxiliar de bicicleta, um alemão ocidental construiu um mini submarino com o qual cruzou o mar em direção à Dinamarca, cobrindo 25 quilômetros. Em 1979, 2 famílias fugiram com um balão de ar quente artesanal. Apesar de inexperientes, estudaram livros especializados e testaram tecidos e combustíveis antes de se aventurarem. Também se falou de pessoas que cruzaram de um lado para o outro, em baús ou até mesmo em caixões. E não faltaram aqueles que, como Thatcher, treinaram durante semanas para tentar conseguir a passagem. Por força de vontade, velocidade, resistência e uma quota bastante elevada de sorte. O tempo continuou passando, a Guerra Fria foi disputada em todos os cenários possíveis. Sempre houve vítimas inocentes, houve pessoas que morreram enquanto sonhavam em escapar de uma Alemanha para outra. No entanto, houve uma fuga que significaria o princípio do fim do muro. Foi uma fuga consentida. No dia 27 de junho de 1989, o ministro húngaro das Relações Exteriores, Hewlett Horn, e seu homólogo austríaco, Alois Mock, cortaram juntos uma cerca de arame na fronteira entre os dois países como um gesto de paz. As imagens correram o mundo. Naqueles meses, a Hungria parecia ser o lugar onde o muro que separava ambos os blocos poderia cair primeiro. Isso levou a que milhares de cidadãos da República Democrática Alemã se deslocassem para lá. Em 19 de agosto de 1989, a menos de 4 meses da queda do Muro de Berlim, 611 alemães do leste protagonizaram a primeira fuga consentida através do que era conhecido como a Cortina de Ferro. O eurodeputado conservador alemão Otto von Habsburg e o ministro reformista húngaro, Imre Poszky, decidiram organizar um piquenique pan-europeu nos arredores da cidade húngara de Sopron, na fronteira com a Áustria. Os panfletos que anunciavam aquele encontro anunciavam que seria permitida durante 3 horas uma inédita e ocasional travessia de fronteira naquele ponto. Inclusive, incentivava-se os participantes a cortar um pedaço da cerca e levá-lo como lembrança. A cerimônia visava unir cidadãos da Hungria comunista e da Áustria, economicamente capitalista, porém politicamente neutra. Tudo propiciado pela política de abertura de Mikhail Gorbachev na União Soviética.
O piquenique estava previsto principalmente para austríacos e húngaros, mas a notícia se espalhou para que centenas de alemães do leste soubessem. Estavam sendo convidados a encontrar a possibilidade de escapar. A polícia húngara tinha a ordem de não deixar passar alemães, utilizando, se necessário, a força. O tenente-coronel Bela Arpad, à frente da guarda de fronteira, precisou tomar uma decisão crucial em poucos segundos. Deveria ele obedecer a seus superiores e possivelmente causar um massacre? Arpad viu diante de seus olhos uma enxurrada de pessoas. Jovens de vista, sonhadores, alguns pais com seus filhos nos ombros, mulheres empurrando carrinhos de bebê, idosos com tenacidade em seus passos, todos com a intenção de cruzar, custe o que custar. Ninguém portava armas. A sábia decisão de Arpad foi deixá-los passar, mesmo que isso pudesse custar-lhe um julgamento militar e 5 anos de prisão por desobedecer uma ordem. Inclusive, cumprimentou alguns deles com orgulho. Naquele 19 de agosto não houve um único disparo, mas sim 2 dias depois, no 21. Um único tiro de uma arma de um soldado húngaro matou um alemão do leste quando tentava chegar ao solo austríaco. Foi a última vítima mortal dos 40 anos da cortina de ferro entre Hungria e Áustria. Cortina que iria passar definitivamente para a história poucas semanas depois, em 11 de setembro de 1989. Aquele piquenique e a decisão de um oficial húngaro de desobedecer uma ordem acelerou uma cadeia de eventos que, sem que ninguém ainda imaginasse. Então, acabaria com a queda do Muro de Berlim. A situação ficava cada vez mais inusitada e violenta. As incoerências do regime opressor eram evidentes, descabidas e demasiado explícitas. Já o mundo tinha o olhar fixo nesse muro, além da má propaganda que tinha do mundo capitalista, certamente violava os direitos dos indivíduos. Em setembro, mais de 13 mil alemães orientais emigraram para a Hungria. Pouco depois começaram manifestações massivas contra o governo da Alemanha Oriental, especialmente em Leipzig. O líder da República Democrática Alemã, Erich Honecker, renunciou no dia 18 de outubro de 1989, sendo substituído dias depois por Egon Krenz. Os protestos se intensificaram e uma resposta oficial se tornou necessária. Na noite de 9 de novembro de 1989, Günter Schabowski, funcionário do Partido de Berlim Oriental, anunciou imediatamente reformas de viagens. Mas a mensagem foi mais do que confusa. O homem estava visivelmente nervoso, parecia muito pressionado por tudo o que estava acontecendo. O que ele disse soou como se a República Democrática Alemã tivesse aberto suas fronteiras imediatamente. Sem perder tempo, milhares de berlinenses orientais se aglomeraram para cruzar a fronteira pelo muro, e os guardas, confusos após uma madrugada de vigília onde se temeu o pior, abriram as portas. Enquanto os berlinenses orientais abriam caminho, dezenas de milhares de berlinenses ocidentais transbordavam de emoção. À medida que celebravam com champanhe, música e lágrimas, começaram a destruir o muro com martelos e cinzéis. Famílias e amigos se encontraram após 28 anos de separação forçada. O virtuoso do violoncelo, Rostropovich, que havia sido exilado para o oeste, foi ao pé do muro para animar com sua música aqueles que o demoliam. A unificação de Berlim também foi o início da reunificação da Alemanha. As reformas políticas e econômicas da União Soviética geraram grande descontentamento na população da República Democrática Alemã. Por sua vez, o governo da República Federal Alemã havia iniciado uma política de aproximação com a Alemanha Oriental. Após meses de protestos e reivindicações, as autoridades aprovaram a anexação da República Democrática Alemã à República Federal Alemã em 3 de outubro de 1990. Ao mesmo tempo, o desaparecimento da República Democrática Alemã e o declínio das políticas comunistas levaram ao fim da União Soviética. O que resultou, por sua vez, no nascimento de 15 novos países. Acabava uma era de gelo particular. Muitos instaladores concordam que a queda do Muro de Berlim também marca o fim da Guerra Fria. Durante o processo de destruição do muro, o artista alemão Bodo Sperling promoveu a ideia de salvar um pedaço do mesmo, com o intuito de criar uma galeria de arte urbana a céu aberto. Várias associações de artistas de ambos os lados apoiaram a ideia e conseguiram as permissões para fundar a East Side Gallery. Sobre uma seção de 1.316 metros às margens do rio Spree, mais de 100 artistas de todo o mundo foram convidados a pintar murais em homenagem à liberdade.
No dia 21 de julho de 1990, foi realizado na Potsdamer Platz o concerto The Wall Live in Berlin, promovido por Roger Waters, que algum tempo antes havia comunicado que não pretendia voltar a tocar ao vivo esse disco até que caísse o Muro de Berlim. Homem de palavra, Waters cumpriu e contou com a participação de outras estrelas do rock. Tudo em apoio à Fundação Memorial Fund for Disaster Relief, criada para aliviar os impactos de qualquer guerra ou desastres naturais, principalmente na Europa. Outro músico intimamente ligado ao Muro de Berlim foi David Bowie. Em 1977, ele escreveu em Berlim Ocidental a música Heróis, de seu disco homônimo, enquanto observava um casal se beijando no muro. Em 1987, ele retornou à República Federal Alemã e fez um recital planejado para que pudesse ser ouvido até mesmo do outro lado do muro. Sua música e sua figura se tornaram um emblema da unificação das duas Alemanhas. Embora existissem 7 postos de controle para cruzar para a República Democrática Alemã do lado ocidental, o Checkpoint Charlie era o que concentrava a maior quantidade de pessoas. No dia em que o muro foi derrubado, apesar de ter sido quase totalmente demolido, esse posto para passar para Berlim continuou existindo até junho de 1990, 13 de agosto do ano 2000. Uma cabine de vigilância foi aberta no antigo local do Checkpoint Charlie. E em 2015 foi inaugurado o Muro da Guerra Fria, que narra a história do Muro de Berlim. O empresário jornalístico argentino Jorge Fontevecchia, herdeiro da editora Perfil, viu pela televisão a queda do Muro de Berlim e teve uma ideia de trazer um trecho desse muro para a Argentina. Uma semana depois, o governo alemão respondeu a Fontevecchia aceitando vender-lhe 20 metros do trecho localizado na Praça de Potsdam. Em troca, a editora Perfil deveria doar $10 mil para a construção de uma escola na Alemanha. A empresa cumpriu e entregou os blocos. O realmente caro, no entanto, foi o transporte do muro até Buenos Aires. Foi uma tarefa que exigiu 500 dias, incluindo a travessia do Atlântico de barco, e que contou com a participação de mais de 100 pessoas. Ao chegar na Argentina, Fontevecchia ordenou a destruição de parte do muro. Os pequenos pedaços de concreto foram distribuídos entre os leitores da revista Notícia. O que restou do muro de Fontevecchia é exibido nas sedes da editora Perfil. Embora o muro já não exista, o fantasma do mesmo paira sobre as ruas de Berlim. Muitos sentem que as diferenças daqueles dias ainda não foram totalmente resolvidas. A verdade é que a queda do muro, de uma forma ou de outra, significou um emblema da luta das massas contra as injustiças dos regimes. Não importa quais, o povo nunca vai se calar e mais cedo ou mais tarde o que nos oprime será denunciado e abolido. Infelizmente, no meio haverá sofrimentos e abuso. Claro que com o passar do tempo, os sistemas coercitivos de domínio, controle e opressão foram evoluindo. E ainda hoje são muitos os tijolos que devemos derrubar para vislumbrar um mundo mais justo, coerente e unido. Enquanto isso, temos este antecedente, muito para repensar uma realidade ainda bastante bipolar e a certeza de que devemos continuar construindo. Mas nunca, nunca, jamais para tirar liberdades. E é isso sobre a queda do Muro de Berlim por hoje. Se gostaram do que contei, por favor inscrevam-se e deixem like caso ainda não tenham feito. Convido vocês a assistirem outros vídeos deste canal, pois há muitos com conteúdo histórico que certamente vão lhes interessar. Sou Magnus Mephisto. Nos vemos no próximo vídeo. Adeus!